Olá pessoal, Ivan e FJ Tubes. Vamos falar aqui agora sobre a fonte de alimentação do nosso projeto, o primeiro amplificador de áudio. Então, sobre a fonte é o seguinte: a fonte vai ser um dispositivo onde a gente vai ligar a saída do trafo, né, do corrente alternada, vai ligar aqui, ó, na fonte. Essa corrente alternada vai ser retificada. Tem aqui um banco de capacitores para filtrar essa tensão retificada, né? Na saída a gente vai ter uma tensão em corrente contínua positiva e negativa. Uma primeira questão que eu queria abordar é o seguinte: deem preferência de fazer a aquisição da fonte de alimentação do fornecedor do amplificador que vocês forem adquirir, tá certo? No projeto aqui, eu resolvi, a gente vai utilizar aqui a fonte fornecida pela própria Powertronic, que é essa FPAC 3A aqui, tá certo? Existe uma certa variação do que tem nas placas de fonte, né? Mas geralmente a gente tem aqui um conjunto de diodos retificadores ou uma ponte retificadora, né? Para fazer a retificação da corrente alternada para corrente contínua. Em geral, algumas têm um fusível na placa, como essa aqui. LEDs indicadores, algumas têm, e algumas têm alguns filtros, capacitores, tem algumas que costumam ter bobinas de filtragem também. E essa aqui especificamente tem aqui dois reguladores de tensão, e que essa placa tem a característica aqui que ela fornece, além da corrente contínua aqui, ó, na saída, ela ainda fornece o mais e menos 12 volts, que pode ser utilizado para alimentar um dispositivo periférico, do tipo um pré-amplificador, um VU. Uma questão importante a observar nas fontes é o seguinte: quando a gente vai montar, né, os capacitores aqui de filtragem e os outros, né, que a gente monta, né, na fonte, a gente sempre tem que observar essa tensão aqui, ó, dos capacitores. Essa fonte aqui, por exemplo, eu estou jogando aqui 15, né, mais 15, então aqui na saída ela deve dar em torno de 21, 22 volts. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então esses capacitores, eles precisam ter um valor maior do que isso. Não poderia ser aqui, por exemplo, capacitores de 16 volts, né? Se essa fonte desse mais aqui, vamos supor 35, 40 volts, né? Tem algumas fontes que dão essa tensão, dependendo, como a gente já mencionou, da tensão aqui AC, né, que a gente coloca aqui na entrada da fonte. Aí esses capacitores aqui tem que ser de 50, 63 volts, dependendo do caso, tem que ser sempre maior. Somente para a gente verificar aqui, né, eu estou entrando com 15, a ligação está feita por baixo aqui, a fonte está ligada, tá aí os LEDs ligados. E aqui eu estou pegando o ground, né, e o valor positivo. Então a gente tem aqui, ó, no multímetro, está dando 21.9. Passar aqui para um dígito só, 21.9 volts, né. Passando aqui para a linha negativa, né, o branco e o preto aqui, aí a gente vê lá, ó, menos 21.9, tá? Só que aqui já é a corrente contínua, né? Ou seja, são os 15 volts vezes 1,4 mais ou menos, dá aproximadamente 21, 22 volts, corrente contínua aqui para a gente poder alimentar a placa amplificadora.
Bom, então basicamente a ligação que nós vamos fazer aqui para alimentar o amplificador, que vai ser o próximo vídeo, a gente pega aqui, ó, na entrada da fonte tem um conector AC, o outro AC e o terceiro é o ground, né? Então vai um verde aqui, um outro verde AC e o GND seria o center tape, né? Aqui, ó, o AC, o center tape amarelo e o outro AC. Eu fiz a soldagem por baixo porque eu vou fazer essa ligação depois, definitiva. E aqui na saída a gente teria então o ground, que é o do meio, o da direita aqui é a tensão positiva e o da esquerda é a tensão negativa. O que a gente vai ver no próximo vídeo, a placa amplificadora exige uma tensão positiva e uma tensão negativa. Isso é o que a gente chama da fonte simétrica, porque ela dá a mesma tensão positiva e negativa. E para finalizar, a gente vai falar aqui sobre uma questão importante, que é o seguinte: qual que é a quantidade em microfarads que a gente usa aqui para esses capacitores de filtragem da fonte, tá? Isso é uma questão muito polêmica. Eu estou deixando na descrição 2 excelentes vídeos do amigo Hugo Ribeiro a respeito desse assunto. São vídeos bem aprofundados sobre o assunto, somente para quem se interessar sobre a teoria desse assunto. Mas eu solicitei ao amigo Hugo Ribeiro que ele nos fornecesse aqui para o curso uma maneira de fazer um cálculo simples dessa quantidade aqui, para a gente calcular essa quantidade. E ele deduziu das fórmulas mais complexas uma maneira mais simples de fazer esse cálculo, né? Uma maneira aproximada. Oi, Ivan, fiz aqui a conta aproximada para o condensador que me tinhas pedido. Portanto, bom, isto é um cálculo, digamos assim, aproximado, ok? Foi baseado nesta forma que temos no vídeo, ok? Portanto, a variação de tensão, a corrente a dividir por 6 vezes ΔT. Este ΔT vai ser o período, ok? Que é igual a 1 sobre a frequência. O ΔV é o ripple. Aqui, esta é a aproximação. Considera-se que a corrente vai ser a corrente máxima, quando na realidade a corrente não é sempre máxima. Portanto, isto é uma aproximação, é uma maneira conservadora, dá um condensador, digamos, acima do que precisamos, mas pronto. Portanto, o I máximo eu calculei a partir da saída do amplificador, portanto é o VRMS vezes raiz 2 a dividir para a resistência de carga, ok? Agora, se substituirmos, portanto, o ΔV vai ser uma percentagem do valor de pico, isto é o valor de pico, VRMS vezes raiz 2. Este VRMS é o valor do trafo, ok? Se for um trafo de 12 é 12 volts, se for de 15 é 15 volts. Este PX é a percentagem, pode ser 0,1, 0,05, portanto 10%, 5%. Portanto, colocando isto tudo aqui na forma, o ΔV e o I, isto corta aqui tudo e ficamos com esta fórmula: C igual a 1 sobre RF vezes PX. Mas, portanto, isto é uma fórmula aproximada e muito conservadora. Ok? Na realidade, o ripple, se nós considerarmos aqui 5%, 0,05 aqui, o ripple vai ser menor do que 5%, porque a corrente não é sempre igual à corrente máxima, ok? Tem esta questão. Um abraço aí.